But it is a pleasure to be here and to bring you something from God's Word. E é um prazer estar aqui e trazer algo da palavra de Deus. You know, one of the great things that God lets me do Uma das grandes coisas que Deus me permite fazer is translate the Bible commentary I have into a lot of different languages. é traduzir o comentário bíblico, e eu tenho traduzido em muitas línguas diferentes. So I do just want to remind you that we have Bible commentary in Portuguese. Então eu quero lembrar todos vocês, né, os meus comentários bíblicos nós já temos em português. The entire New Testament, and we're adding more. O Novo Testamento inteiro já está traduzido para o português e nós estamos fazendo mais. And the address is just pt.enduringword.com. Então você pode achar o endereço, né? enduringword.com. To me, what's very exciting about it Então o que me alegra a respeito disso is that we have the Bible commentary in, I don't know, 15, 16 languages. é que nós já temos o comentário bíblico entre 15 a 16 línguas, And we have it online in, I don't know, maybe 10 languages. e online nós já temos em 10 línguas. But our fastest growing language is in Portuguese. Mas o crescimento mais rápido, na língua que está crescendo mais rápido, o acesso é em português. Yeah, that makes us very happy. Isso me deixa muito contente. There's also a devotional that you can sign up for that goes out every week. E também tem um devocional que você pode se inscrever para receber toda semana. But that's just at the website that we see. Então ali no website você pode se inscrever para receber os devocionais. I'm happy to bring you something from the Word today. Então eu estou feliz de trazer algo da palavra de Deus para você hoje. So please open your Bibles to Mark chapter 6. Então abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6. We're going to look at the first 6 verses. Nós vamos olhar os 6 primeiros versículos. And let me pray. Ok, vou orar. Father in heaven, I pray for great blessing upon this church. Senhor, eu oro, Senhor, por uma grande bênção sobre essa igreja. Over the years, you've done so many great things through this ministry. Senhor, já há anos o Senhor tem feito coisas maravilhosas nesse ministério. I ask, Lord, that you would continue to do them, E eu oro que o Senhor continue a fazer coisas grandiosas. and that this morning you'd speak to us through your word. E que essa manhã o Senhor fale conosco através da tua palavra. Thank you for this time and place. Obrigado por esse tempo e por esse lugar. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Pastor Celso told me that on Sundays you're going through the book of Revelation. O Celso me compartilhou que aos domingos vocês estão estudando o livro de Apocalipse. And you just started the part where Jesus sends letters to these churches. E vocês estão na parte que Jesus está mandando cartas às suas igrejas. Oh, that's such a great section. É uma sessão maravilhosa. God has so much to teach us through those 7 letters to the 7 churches. E a gente aprende muito com as cartas às 7 igrejas. So I thought this morning we would take a look at something different. Então eu pensei que essa manhã nós pudéssemos ver algo diferente. This is during the earthly ministry of Jesus. E isso aqui está acontecendo durante o início do ministério de Jesus na Terra. About a time when Jesus went to church. Né? Naquele momento em que Jesus ele ia à igreja. You'll see what I mean. E você vai entender o que eu quero dizer. Look here, Mark chapter 6, verse 1. Então olha o versículo 1 de Marcos capítulo 6. Then he went out from there and came to his own country, and his disciples followed him. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. One of the wonderful things about the Gospel of Mark Uma das coisas maravilhosas sobre o Evangelho de Marcos is it shows how busy Jesus was. é que mostra o quão ocupado Jesus estava. In the years of his ministry, he was moving from one thing to another all the time. Nos anos do seu ministério, Jesus se movia de uma coisa para outra, um ministério para outro. One of the words that's often repeated in the Gospel of Mark E uma das palavras que é repetida frequentemente no Evangelho de Marcos is the word immediately, é a palavra imediatamente. because Jesus went from one thing to another. Porque imediatamente Jesus saía de uma coisa para outra. Well, we see in verse 1 that it says he came into his own country. Agora no versículo 1 nós vemos que Jesus ele chegou no seu próprio país, na sua própria região. That means that Jesus came to the city of Nazareth. Isso significa que Jesus voltou à cidade de Nazaré. Now, we called it a city
Nós chamamos cidade, But Nazareth wasn't really a city. mas Nazaré não era bem uma cidade. It was a small village. Era uma vila pequenina. It wasn't famous for anything. Não era famosa por nada. It is not mentioned once in the Old Testament. Não é nem sequer mencionada uma vez sequer no Antigo Testamento. It's not mentioned hardly at all in outside writings. E também não é mencionada em nenhum outro escrito. And it just wasn't a very interesting place. Era apenas um lugar interessante. But that's where Jesus grew up. Mas essa cidade foi onde Jesus cresceu. That's the place Jesus identified himself with. E era o lugar que Jesus escolheu para se identificar. I think about that a lot. E eu penso muito nisso. Jesus called himself Jesus of Nazareth. Jesus se chamou de Jesus de Nazaré. Now, other people called him that, but he also called himself that. Não só outras pessoas o chamavam Jesus de Nazaré, mas ele mesmo falava Jesus de Nazaré. And you think, well, he came from heaven. E aí você pensa, uau, ele veio do céu. Why not say Jesus of heaven? Por que ele não se identificou como Jesus do céu? He was born in Bethlehem. Ele nasceu em Belém. He could have said Jesus of Ele Bethlehem. poderia ter escolhido Belém, falado Jesus de Belém. Once he started his ministry, he moved to the city of Capernaum. Mas assim que ele começou seu ministério, ele se mudou para a cidade de Cafarnaum. He could have said Jesus of Capernaum. E ele poderia se chamar Jesus de Cafarnaum. But no, he said, I'm going to be Jesus of Nazareth. Mas não, de todas essas opções, ele escolheu ser Jesus de Nazaré. That's where I grew up. Porque foi onde eu cresci. Not a famous place, Não é um lugar famoso, not a nice place. não é um lugar legal. People didn't think much of the city, As pessoas pouco se importavam com essa cidade. but it's where he was from. Mas foi ali, era dali que ele era. And his disciples followed him there. E os seus discípulos o seguiram. That's what disciples are supposed to do. É isso que discípulos devem fazer. They're supposed to follow their master everywhere he goes. Eles devem seguir o seu mestre onde quer que ele vá. So let's look at Jesus now coming to Nazareth and going to church. Mas vamos olhar para Jesus chegando em Nazaré e indo para a igreja. Verses 2 and 3. Versículos 2 e 3. And when the Sabbath had come, he began to teach in the synagogue. And many hearing him were astonished, saying, Where did this man get these things? And what wisdom is this which is given him? Such mighty works are performed by his hands. Is this not the carpenter, the son of Mary, the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? And are not his sisters here with us? And they were offended at him. Versículo 2 e 3. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Well, I told you that we were going to look at Jesus going to church. Então eu falei para vocês, nós íamos olhar para Jesus indo para a igreja. And this is kind of like Jesus going to church. Então aqui está Jesus indo para a igreja. He goes to the synagogue. Ele vai à sinagoga. And Jesus was someone who regularly went to synagogue. E Jesus era alguém que frequentemente ia à sinagoga. I think that says something important to us. Eu acredito que há algo importante nisso. If Jesus went to church, we should go to church. Se Jesus ia à igreja, nós devemos ir à igreja. And look at that. Here you all here this morning. E aqui estão todos vocês essa manhã. Right? You're doing just what Jesus did. Vocês estão fazendo o que Jesus fez. That's a good thing. Isso é uma coisa boa. So when Jesus went to the synagogue, it was a lot like what we would have as church today. Então, quando Jesus ia à sinagoga, era muito parecido como nós temos a igreja hoje. Well, of course, it wasn't exactly like it. Com certeza não era exatamente como fazemos hoje, But people would come and they would sit down, mas as pessoas chegavam, se sentavam, and somebody would stand up and lead in prayers and perhaps a song, alguém se levantava para liderar o povo em oração, talvez em algumas canções, and they would talk about what was going on, eles falavam sobre o que estava acontecendo, and then someone would stand up and read the scriptures and explain them. alguém se levantava, lia as escrituras e explicava para o povo. In many ways, the
services of the early church were based on what happened in the synagogue. Então, os cultos, né, na igreja primitiva, eles se baseavam naquilo que acontecia dentro de uma sinagoga. So can you picture that in your mind? Então, eu quero que você imagine isso na sua Right? mente. On that Sabbath, Jesus was coming to church. Então, era um sábado e naquele sábado Jesus chegou naquela igreja. And it's the church in the village where he grew up. E era uma igreja que se reunia na mesma vila que Jesus cresceu. So he came in and he was teaching. Jesus, ele chega naquela vila, naquela igreja e começa a ensinar. He began to read and explain the word of God. Jesus começou a ler e explicar a palavra de Deus. And they were astonished when they heard Jesus. E eles ficavam maravilhados, admirados quando viram Jesus. It says there, where did this man get these things? E eles se perguntavam como que ele conseguiu essas coisas. They were amazed at the wisdom of Jesus. Eles ficaram encantados com a sabedoria de Jesus. Now, Jesus has great wisdom for us to live our lives. Jesus tem grande sabedoria para nós vivermos as nossas vidas. I think that so much of our life comes down to just learning how to hear the wisdom Jesus gives to us. E eu penso que as nossas vidas devem significar aprender da sabedoria que Jesus tem para nós. These people on that Sabbath were amazed at the wisdom of Jesus. Essas pessoas naquele sábado estavam maravilhadas com a sabedoria de Jesus. There's just something I always have to remember. É algo que eu preciso me lembrar sempre. That Jesus is smarter than I am. Que Jesus é mais esperto, mais sábio do que eu sou. Jesus has more wisdom than I do. Jesus tem mais sabedoria do que eu tenho. If Jesus tells me to do something, E se Jesus me manda fazer algo and I want to do something different, e eu quero fazer algo diferente, I should do what Jesus tells me to do. eu devo fazer o que Jesus me manda fazer. It's going to be better for me that way. Vai ser melhor para mim isso. And they went on to say, verse 2, E eu também quero dizer no versículo 2, they were amazed that such mighty works were performed by his hands. eles estavam maravilhados com as obras que Jesus fazia com suas próprias mãos. Now, as we're going to see, Então, como nós vamos ver, Jesus did not do many mighty works on that Sabbath day. Jesus não operou muitos milagres naquele sábado específico ali. But these people had heard of some of the amazing things Jesus had done. Mas essas pessoas que se encontravam ali já tinham ouvido sobre obras maravilhosas que Jesus tinha The feito. people he had healed, As pessoas que ele curou, the demons that he had cast out, os demônios que ele expulsou, the corruption that he confronted, a corrupção que ele confrontou, the wonderful things that he taught. as coisas maravilhosas que ele ensinou. They were amazed to think, this is Jesus, and look at him. We're amazed at this. Eles estavam maravilhados. Nossa, esse é o Jesus. Uau! But there's something wrong here. Mas há algo errado aqui. Look at this in verse 2. Olha só o versículo 2. How do they refer to Jesus? Como que eles se referem a Jesus? They say, and I hope it's the same, where did this man get these things? Eles falam o seguinte, ó, de onde lhe vêm estas coisas? Quem é esse cara? De onde vêm essas coisas para esse cara? Wait a minute. Espera um minuto. You know him. Vocês conhecem He ele. grew up there. Ele cresceu no meio de vocês. He has a name. Ele tem um nome. Why don't you say his Por name? que você não chama pelo nome? Instead, it's just this man. Ao invés de se referir a esse cara, There's something wrong there in that synagogue. havia alguma coisa muito errada naquela sinagoga. They don't respect Jesus the way that they should. Eles não respeitavam Jesus do modo que eles deveriam respeitar. It's as if they said, look, we might understand if a stranger came in and astonished us. Era compreensível se um estranho aparecesse lá e os admirasse. But this man, he grew up right here in Nazareth. Mas ali estava um homem que cresceu no meio deles, ali em Nazaré. How could he have such wisdom? Como que ele pode ter tanta sabedoria assim? And that's why they say in verse 3, E é por isso que no versículo 3 eles dizem: is this not the carpenter, esse não é o carpinteiro, the son of Mary and brother of James, Joseph, Judas, and Simon? And none are his sisters here with us. o filho da Maria, irmão do Tiago, do José, do Judas e do Simão? This is so interesting. Isso é muito interessante. They mentioned that Jesus had brothers
brother and sisters. Porque aqui nos diz que Jesus tinha irmãos e irmãs. Of course, they mention Jesus' mother. É claro, eles mencionam a mãe de Jesus aqui. No mention is made of Joseph, Jesus' father by adoption. Mas não é falado de José, o pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus. And if you read this carefully, it tells us something about that morning, or that Mas se você ler com cuidado, isso nos conta alguma coisa sobre aquela manhã naquele dia de sábado. day. That Jesus' family was there. Que a família de Jesus também estava lá. Look carefully how this is worded. Então você deve ler com cuidado o que está escrito. They say, and are not his sisters here with us? E não estão conosco as suas irmãs? As Jesus spoke, the sisters were right there. Então, enquanto Jesus falava, suas irmãs estavam bem ali. Now, they don't say whether the brothers were there or not. Eles não falam se os irmãos de Jesus estavam ali ou não. So were they there? I don't know. Maybe they were, maybe they weren't. Se eles estavam ali, talvez sim, talvez não. You could see Jesus' brothers saying, oh, he's at the synagogue today, whatever. Então você pode imaginar os irmãos de Jesus falando, Jesus está na sinagoga hoje, quem se importa? So it says that his sisters were there, Mas nos diz que as irmãs de Jesus estavam and you lá. know that his mother was E there. você sabe que a mãe dele estava lá. Right? No mother would miss out on having her son speak at the synagogue. Nenhuma mãe ia perder o seu filho falando na sinagoga. So there are Jesus' sisters and his mother right there on the front row. Então ali estava a mãe e as irmãs de Jesus bem na fileira da frente. I know maybe some of the brothers are hanging out in the back. Talvez os irmãos de Jesus estavam em pé na parte de trás. Well, isn't that interesting to see that Jesus had a family? Mas não é interessante ver que Jesus tinha uma família? You know, Jesus never married, Jesus nunca casou, but he had a mother, of course, mas ele tinha uma mãe, at least 4 brothers, pelo menos 4 irmãos and at least 2 e sisters. pelo menos 2 irmãs. Because the sisters aren't named, but it's said in the plural. Porque é falado das irmãs no plural, suas irmãs. But there's something else that they say. Mas há uma outra coisa que eles dizem. Notice how they refer to Jesus. Observem como eles se referem a Jesus. They call him the Son of Mary. Eles chamam Jesus do Filho de Maria. Now, I want you to remember, this is his home village. Eu quero lembrar vocês, isso aqui era a vila, da cidade deles, He grew up with these people. onde Jesus cresceu no meio desse povo. So they call him the man. Então eles chamam o cara. Then they say, Son of Mary. E aí eles falam, Filho de Maria. You say, well, wait a minute. Why do they call him Son of Mary? Então por que eles estão falando Filho de Maria? Why is that an insult? Por que eles estão falando assim dele? Because that's not normally how you called people when you referred to their parents. Porque não é assim que você chama as pessoas, se referindo aos pais dela. You see this all throughout the Bible. Você vê durante a Bíblia isso acontecendo, That you're always the son of your father. mas geralmente o que nós lemos é que ali está o filho do pai. Peter was called the son of Jonah. Por exemplo, Pedro é chamado filho de Jonas. You know, many other examples. E há muitos outros exemplos na Bíblia. They don't call Jesus the son of Joseph, E eles não chamam Jesus de filho de José, but they probably want everybody to remember mas eles queriam que todos se lembrassem that Mary got pregnant before she was married. que Maria engravidou antes de se casar. And maybe this was their way of saying, E talvez esse fosse o modo deles de dizer, yeah, you know, we really don't know who the father is, a gente nem sabe quem é o pai desse cara, but we know he's the son of Mary. mas a gente chama ele de filho de Maria. Isn't this sad? Não é triste isso? That Jesus comes to church and he doesn't get the respect that he deserves. Jesus, ele chega à igreja na sua vida e não tem o respeito que ele merece. Now, I know none of you would be so rude to speak of Jesus this way. Eu sei que nenhum de vocês seria rude para tratar Jesus dessa forma. But I see that for myself. Mas eu olho, por mim, There are ways that I show disrespect to Jesus when I come to church. há muitas formas que eu mostro desrespeito a Jesus quando eu venho para a igreja. And I'll just speak for myself. E eu quero falar de mim mesmo. One of the major ways I do it is I just don't pay attention.
Muitas vezes, uma das formas que isso pode ocorrer comigo é eu simplesmente não prestar atenção. I don't put my focus, my mind, my heart upon Jesus. Quando eu não coloco o meu coração e o meu foco, a minha mente em Jesus. I am so easily distracted. Maybe some of you are too. Quando eu sou facilmente distraído, e talvez alguns de vocês passem por isso também. So it makes me want to say, no, Jesus, I want to pay attention to you at church. Mas me faz dizer, Senhor, eu quero prestar atenção, me ajuda a prestar atenção. There's something else that's interesting about verse 3. Mas há uma outra coisa interessante no versículo 3. It shows us that Jesus was the carpenter. Mostra que Jesus era o carpinteiro. Now, by the way, if I remember correctly, Mas se eu me lembro corretamente, this is the only verse in the New Testament that says Jesus is the carpenter. esse é o único versículo no Novo Testamento que diz que Jesus era um carpinteiro. There are other verses that say he was the son of a carpenter, Há outros versículos que chamam Jesus de filho do carpinteiro, and it was normal for a son to take on his father's e era profession. normal o filho aprender a profissão do pai. But here it's very plain. Mas aqui está muito direto. He was the carpenter. Ele era o carpinteiro. And all of this together, it's what really bothered the people in the synagogue at Nazareth. Então todas essas coisas juntas incomodavam as pessoas em Nazaré. This is just Jesus. Esse é só Jesus. He grew up among Alguém us. que cresceu no meio de nós. We know his brothers and sisters and mom. Nós conhecemos os irmãos, as irmãs, a mãe He dele. was the carpenter in town. Ele era o carpinteiro na He cidade. fixed this on my house and he made her table. Ele consertou isso na minha casa, ele fez a mesa da Mariazinha. How can he be something special? Como que ele pode ter se tornado alguma coisa especial? This teaches us a few important things. Então isso nos ensina algo importante. Jesus grew up as a mostly normal child. Isso nos ensina que Jesus cresceu como uma criança normal, né? Comum. You know, it's not like he grew up and in the village of Nazareth, they all said, oh, we know that's the Messiah. Não é como se ele tivesse crescido na vila ali em Nazaré e todo mundo sabia, olha, ali vai o Messias, olha o pequeno Messias. Now, I'm sure Jesus was a wonderful boy. Eu tenho certeza que Jesus era um garoto maravilhoso. I mean, look, he's the sinless son of God. He never sinned. Ele é o filho, né, sem pecado de Deus. E Jesus nunca pecou. Any child who never sins, that's pretty wonderful. Uma criança sem pecado, isso é maravilhoso demais. But Jesus wasn't spectacular in some miraculous way. Mas Jesus nunca chamou a atenção deles de forma assim espetacular por executar um milagre. You know, in the later centuries after this, Então, nos séculos, né, mais tarde, depois disso, some Christians made up stories about Jesus. alguns cristãos começaram a inventar histórias sobre a infância de They Jesus. just couldn't accept the idea that he kind of grew up as a normal child. Eles não aceitaram a ideia de Jesus crescer como uma criança comum. So they made up crazy stories, Então eles começaram a inventar histórias malucas, things that aren't true at all. coisas que não são verdadeiras. One story said that as soon as Jesus was born, Uma das histórias dizia assim que Jesus nasceu, just out of the womb, assim que ele saiu do ventre da mãe dele, he started talking. ele começou a falar: Hello, mother. olá, mamãe, It's nice to be here. é muito bom estar aqui. I don't know what they say, he said. Eu não sei o que mais eles inventaram. There's another story that Jesus was playing with his friends. Há uma outra história que eles contam que diz que Jesus estava brincando com seus amigos And one of his friends was being very bad, very naughty. e um dos amigos de Jesus estava sendo muito rude, mal educado, grosseiro. And the friend started saying bad things about Jesus. E esse amigo começou a falar coisas más para Jesus, sobre Jesus. So Jesus turned him into a donkey. E aí Jesus o transformou num burro. Okay, that's not in the Bible. Isso não está na Bíblia, It tá? never happened. Isso nunca aconteceu. It's just stories that people made up Mas são histórias que as pessoas inventam. because they had a hard time accepting that Jesus was just a normal boy. Porque elas têm dificuldade de aceitar que Jesus cresceu como uma criança comum. I'll tell you one more of these Eu stories. vou contar só mais uma história dessa. The story is that Jesus and his friends were making little birds out of clay. Então, essa história diz que Jesus e os amigos dele estavam brincando com terra. You know, they take some
right kind of dirt and add water and shape it into the shape of birds. E aí eles pegaram água e começaram a fazer formas, né? Esculturas com a areia e com a água. And when they were all finished, E aí quando eles terminaram, Jesus clapped his hands Jesus bateu as palmas and they all became real birds and flew away. e aqueles pássaros que foram feitos começaram a voar. You know, people can't resist doing things like that. As pessoas não conseguem, né, se segurar e inventam coisas. But Jesus was not that kind of boy. Mas Jesus não era esse tipo de menino, de moleque. You know, when he was here at the synagogue in Nazareth, Então aqui, quando Jesus entra na sinagoga em Nazaré, nobody said, well, no wonder he has such wisdom. aí eles estavam admirados. Como que esse daí conseguiu tanta sabedoria? No wonder he does such mighty works. Como que ele faz obras tão maravilhosas? He was born talking. No wonder he's so smart. A gente não vê alguém aqui falando, mas ele nasceu falando. He turned a boy into a donkey. Of course he has Ah, power. esse daí é o que transformou o menino no burro. Claro que ele tem poder. No, they were completely mystified by it. Não, as pessoas estavam completamente admiradas com Jesus aqui. Jesus didn't walk around with like a halo behind his head. Jesus não caminhava, né, com aquela auréola assim em cima da cabeça dele. You know, he didn't seem just like he came from another planet. Jesus não parecia que chegou de um outro planeta. He seemed like a normal boy. Ele parecia um garoto comum. But he was a carpenter. Ele não era o carpinteiro. He built things. Ele construía coisas. You know, really, that's the more accurate translation of that Greek word. Essa é a tradução mais correta dessa palavra do grego. We say carpenter, and that kind of means somebody who works with wood. Quando a gente fala carpinteiro, pensamos em alguém trabalhando com madeira. But the real sense of that Greek word is just a builder. Mas o sentido original dessa palavra no grego é simplesmente um construtor. And oftentimes builders in those days would work with stone as well as wood. Mais tarde nós sabemos, os construtores são chamados aqueles que trabalham com pedras, né, e não diferente. As a matter of fact, because stone was much more available, they probably worked with stone more than wood. Talvez porque haviam mais pedras na época, eles trabalhavam mais com pedra do que com madeira, talvez. But I know that Jesus probably worked with wood as well. Mas eu sei que Jesus trabalhava também com madeira. So the people of Nazareth saw Jesus work with his hands, Então aquele povo em Nazaré, eles viram Jesus trabalhando com suas mãos, shaping wood and stone and building things. moldando, trabalhando com madeira, com pedras, formando coisas, criando coisas. And then they wondered, how could God do mighty works through those same hands? E aí eles se perguntavam agora, como que Deus pode operar coisas tão grandiosas com aquelas mesmas mãos? You know, throughout the centuries, Então, através dos séculos, some people thought that it was an insult or a discredit to Christianity algumas pessoas pensavam ser um insulto ou um descrédito para o cristianismo, that our Savior, our Messiah, was a working man, was a carpenter. que o nosso Salvador, Jesus, o Messias, era um carpinteiro. In the early Roman Empire, Né? No início do Império Romano, there was a philosopher mocking a Christian. havia um filósofo que zombava dos cristãos. And the philosopher said, well, what do you think that the carpenter's son is doing right now? E o filósofo falava, o que vocês acham que o carpinteiro está fazendo agora? He said, I think he's building a coffin for you. Ele dizia assim, eu acho que ele está construindo um caixão para você. Christians have never regarded that as an insult. Mas para os cristãos, eles não ouviam aquilo como um insulto, não. We think they say, well, I want to be a goalkeeper for Santos. Então você pode ouvir, pode falar, eu quero ser goleiro do Santos. All right, well, it's nice that you have those dreams. Isso é legal ter um sonho desse. You can work on that, but you should have a backup plan as well. Você pode trabalhar duro para isso, mas é bom você ter um plano B, né? But if there was anybody who could have been any profession he wanted to be, Mas se existiu alguém que poderia ter qualquer profissão que quisesse, it was Jesus. esse é Jesus. Jesus could have picked anything he wanted to do. Jesus era o único que poderia escolher qualquer coisa que ele quisesse fazer. And he said, no, I want to build things. E aí ele disse, eu quero construir coisas.
Jesus learned how to take things that aren't worth much Jesus, ele estava acostumado a pegar coisas que não eram muito valiosas and make them very valuable things. e tornar essas coisas em coisas valiosas. Look, it's just a piece of wood. Olha, só um pedaço de madeira. No, now it's a table that we're going to eat at every evening. Não, agora é uma mesa que todos nós podemos comer em comunhão todos os dias. Oh, look, it's just a pile of rocks. Olha, ali tem uma pilha de pedra. No, we're going to shape it until it's a house that people can live in. Não, nós vamos fazer dessas pedras uma casa para abrigar pessoas. But I think Jesus also learned this, Mas eu também acredito que Jesus aprendeu that it takes time and patience to do good work. que leva tempo e paciência para fazer uma boa obra. And isn't that how he works in our life? E é assim que Jesus trabalha em nossas vidas. God is still a builder. Deus ainda é um construtor. He builds in our lives. Ele constrói nas nossas vidas. He builds among his people. Ele constrói entre o seu povo. And he's doing that work in your life right now. E ele está fazendo uma obra na sua vida mesmo agora. Now, on that Sabbath in Nazareth, Então, naquele sábado ali em Nazaré, they felt like they knew who Jesus was. eles pensavam, eles se sentiam como se conhecessem Jesus. We know him. Nós conhecemos ele. He's the carpenter, É só o carpinteiro, Mary's son. o filho de Maria. There's his brothers and sisters. Ali estão os irmãos e as irmãs dele. He grew up here. Ele cresceu aqui. We know him. Nós conhecemos ele. But look, here's the truth. Mas aqui está a verdade. They didn't know Jesus at all. Eles não conheciam em nada Jesus. Sure, they knew where he grew up. Eles sabiam onde Jesus cresceu. They knew his family. Eles conheciam a família de Jesus. They knew his profession. Eles conheciam a profissão de Jesus. They thought they really knew him. Eles pensavam que realmente conheciam Jesus, But they didn't really know Jesus. mas eles não conheciam Jesus. And there are many people today who make the same mistake. E há muitas pessoas hoje que cometem o mesmo erro. Now, if you know anything that's true about Jesus, I'm grateful for it. E se você sabe qualquer coisa que seja verdadeira sobre Jesus, And I have to say that everything they said they knew about Jesus was true. eu tenho que confessar, tudo que eles falam de Jesus aqui é verdade. Was it true that he was a carpenter? Não era verdade que ele era um carpinteiro? Yeah, was it true that he was Mary's son? Não era verdade que ele era o filho da Maria? True that he had brothers and sisters? Não era verdade que ele tinha irmãos e irmãs? All of that is true. Tudo isso era verdadeiro. But here's the problem. Mas aqui está o problema. Those aren't the most important things about Jesus. Essas não são as coisas mais importantes sobre Jesus. Because if you know all that about Jesus, but miss the fact Porque se você sabe tudo isso sobre Jesus e não perder o fato that he's the Messiah and the Savior of the world, que ele é o Messias e o Salvador do mundo, that he's the Son of God and God the Son, que ele é o Filho de Deus e Deus o Filho, that he is the one we must surrender to and serve. que é aquele que nós devemos nos render e servir. Don't be satisfied with a partial knowledge of Jesus. Então não se satisfaça com o conhecimento parcial de Jesus. You know a few things about him that are true, Você sabe algumas poucas coisas sobre Jesus que são verdadeiras, but you don't really know him as he really is. mas você não o conhece como ele realmente é. The result of this, look at verse 3. O resultado disso está aqui no versículo 3. They said they were offended at him. Diz que eles ficaram ofendidos, escandalizados por causa dele. They didn't say this. Eles não falaram assim. Wow, there must be more to Jesus than we thought we knew. Uau, deve ter mais sobre Jesus do que nós pensávamos saber. Maybe we need to learn more about this guy. Talvez a gente tenha que aprender mais sobre esse cara. No, they didn't see that. Não foi assim que eles falaram. And they didn't even have the normal pride they would have E eles não tinham nem o orgulho normal, né, que poderiam ter, in someone from their own town. né, por ter alguém da sua própria cidade ali. I mean, this is how people are, aren't they? Porque as pessoas são assim, não é? You live in a town, doesn't matter if it's a small or big one, Você mora numa cidade, não importa se ela é grande ou pequena. and someone famous comes from your town. E aí alguém famoso sai da sua cidade. You know, maybe they're a sports star, Talvez uma estrela do esporte, maybe an actor or musician,
musician. Talvez um ator, um músico. And if that person ever comes back to the town, they get a lot of honor. Se essa pessoa volta para sua cidade, ela recebe honra. Oh, look, he came from our town and he became famous and now he comes back. Olha, esse cara, ele é da nossa cidade, ele é famoso, ele está de volta. You know this all the time, it happens. Você vê isso todo o tempo acontecendo. Why didn't it happen with Jesus? Mas por que não aconteceu com Jesus? Jesus tells us. Jesus nos conta. Look at verse 4. Versículo 4. But Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives, and in his own house. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. I wonder how Jesus felt at this moment. Eu me pergunto o que Jesus sentiu nesse momento. Because not only did they know Jesus Porque não- since he was a little boy, Porque eles não só conheciam Jesus desde que ele era um garotinho, but he knew them since he was a little boy. mas Jesus conhecia eles desde que ele era um garotinho. I grew up with you people. Eu cresci no meio de vocês, pessoal. That lady over there, she used to babysit me. Ah, aquela moça lá atrás, ela cuidava de mim, ela era minha babá. That man over there, we used to buy vegetables from him. E aquele outro senhor lá no fundo, eu comprava verdura da quitanda dele. I played with you and with your cousin. Ah, eu joguei com você, eu brincava com você e com seu primo quando era pequeno. And Jesus said, prophets get honor everywhere. E Jesus disse, olha, o profeta ele recebe honra em todo canto, Except in their own country. exceto na sua própria terra. Now, I would say that this is not an absolute law. Eu digo a vocês que essa não é uma lei absoluta, But it is a principle. mas é um princípio. It's often true. É frequentemente verdadeiro. It may have even been like a proverb of the day. Talvez era um provérbio na época. And please don't think that Jesus thought he was only a prophet. E não pense que Jesus está se chamando apenas de profeta. It's true that Jesus was a prophet, É verdade, Jesus também é profeta. but he was at the same time much more than a prophet. Mas ele era muito mais do que apenas um profeta. And on this day, when Jesus came to his own country, E nessa época, quando Jesus chegou na sua própria in his terra, own village of Nazareth, na sua vila em Nazaré, they didn't even recognize him as a prophet. eles sequer reconheciam Jesus como um profeta. Now, he was much more than a prophet, Jesus era muito mais que um profeta. but they wouldn't even recognize that much in Mas eles him. não chegavam a reconhecer nem o fato dele ser um profeta. And then what Jesus says in verse 4, E aí Jesus fala no versículo 4. it's so interesting. He says, among his own relatives and in his own house. Jesus fala no versículo 4 o seguinte, entre os seus parentes em sua própria casa. There's my sisters and my mom. They're in the front row. Ali estão, né, minhas irmãs e a minha mãe na fileira da frente. And just so everybody knows, he says, among my own relatives and in my own house. E ele diz, entre meus próprios parentes, na minha própria casa. They don't really know who I am. Eles não sabem quem eu sou. Now, let's be fair to the brothers and sisters of Jesus. Vamos ser justos em relação aos irmãos e irmãs de Jesus. It would not be easy to have Jesus, the oldest brother, in your home. Porque não era fácil para eles ter Jesus como irmão mais velho dentro de casa. Can you imagine how many times they heard it from their mother or father? Você pode fazer ideia quantas vezes os irmãos de Jesus ouviram do pai e da mãe dele? Why can't you be more like Jesus? Por que você não parece mais com Jesus? You know, he always makes his bed. Jesus sempre faz o melhor. You know, he never disobeys me. Jesus nunca me desobedece. He's always helpful around the house. Jesus sempre ajuda com as coisas de Be casa. more like your older brother. Você tem que ser como seu irmão mais velho. They probably heard that 1,000 times. E Bro. eles provavelmente ouviram isso milhares de vezes. All right, we think about that, and that's kind of funny. E aí a gente pensa nisso e acha engraçado. But there's a principle there. Mas há um princípio nisso. That in some way you can be close to Jesus, but not really know who he is.
O princípio é que você pode estar muito próximo de Jesus e ainda assim não saber quem ele é. This is why we need the Word of God. E é por essa razão que precisamos da palavra de Deus. It's the Word of God that reveals Jesus to us in truth. Porque é só a palavra de Deus que nos revela Jesus em verdade. There are people who have strange traditions and superstitions about Jesus. Há pessoas que têm tradições, superstições sobre Jesus, But who is Jesus in truth? mas quem é Jesus na verdade, de He's verdade? the one revealed in the Word of God. É aquele que a palavra de Deus revela. And isn't that interesting? In Revelation chapter 2 and 3, Não é interessante que em Apocalipse capítulos 2 e 3, that when Jesus is speaking to those churches, quando Jesus fala aquelas igrejas, He's revealing Himself to them. Jesus está revelando a si mesmo a essas igrejas. Hey, it's me, Jesus, speaking to you. Ei, sou eu, Jesus, falando com vocês. We need to hear from Jesus today. Nós precisamos ouvir de Jesus hoje. This is so important for us. É muito importante para nós. Remember when Jesus was 12 years old Vocês se lembram quando Jesus tinha 12 anos de idade? and his parents took him to Jerusalem for one of the feasts? E os seus pais o levaram a Jerusalém para uma das festas. And as was common, they would have traveled in a big group of people. E como era comum na época, eles só viajavam numa grande caravana. Muitas People coming pessoas. from Nazareth and from all of Galilee, they're down to Jerusalem. Pessoas vindo de Nazaré, da Galiléia até Jerusalém. Some of the people who went with Jesus on that trip, they were there at that synagogue that day. Então, algumas pessoas que foram naquela viagem com Jesus estavam na sinagoga naquele sábado aqui. And when they were near the temple, Jesus started discussing things with the religious leaders of that time. Quando Jesus chega no templo, aos 12 anos, ele começa a discutir com os líderes sobre a palavra de Deus. And, you know, Mary and Joseph had one of those embarrassing things that happens to parents sometimes. E José e Maria tiveram um daqueles momentos constrangedores que às vezes acontecem com os pais. They forgot their child. Eles esqueceram o filho deles. That's always embarrassing. Isso é sempre constrangedor. You know, and I thought you had him. Eu pensei que você tinha ele. Well, no, I thought he was with you. Não, eu pensei que ele estava com você. Where's Jesus? Cadê Jesus? And where did they lose Jesus? Onde que eles perderam Jesus? They lost him in the temple. Eles perderam Jesus lá no templo. And sometimes Jesus gets lost in the temple today. E às vezes Jesus é perdido no templo hoje. But what helps us to never have that happen is to really stay in the Word of God. Mas o que nos ajuda a fazer com que isso nunca aconteça conosco é ter a palavra de Deus. All right, let's see how this continues. Vamos ver como continua. Verses 5 and 6. Versículos 5 e 6. Now he could do no mighty work there except that he laid his hands on a few sick people and healed them. And he marveled because of their unbelief. Then he went about the villages in a circuit teaching. Versículos 5 e 6. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. On that Sabbath in Nazareth, Jesus didn't do many miraculous things. Naquele sábado em Nazaré, Jesus não pôde fazer muitas coisas milagrosas. He did a few things, Ele fez algumas poucas coisas. but compared to what he had been doing in other places, Mas comparado com o que ele estava fazendo em outros lugares, it seemed like nothing. aquilo que ele fez em Nazaré não parecia nada, parecia com nada. That's why it says he could do no mighty work there. É por isso que está escrito, ele não pôde fazer assim nenhum milagre. This shows us something so interesting about the way that God often works. E isso nos mostra algo muito interessante do modo que Deus trabalha frequentemente. Now look, God is God. Deus é Deus. He can do whatever he wants to do. Ele pode fazer o que ele quiser. God doesn't need our help to do anything. Deus não precisa da nossa ajuda para fazer alguma coisa. Like God just does, he can do whatever he wants. Ele pode fazer o que ele quiser. But God often works like this. Mas Deus frequentemente trabalha da seguinte forma. God often says, I'm not going to work until I see my people have faith and trust in me. Às vezes Deus escolhe falar, não vou fazer nada até que o meu povo acredite em mim. Again, he doesn't always work that way. Não é sempre que ele faz isso. Sometimes God says, I'm going to do it no matter what. Às vezes Deus fala, eu vou fazer não importa o quê. But other times, he chooses to hold back until his people come to him in faith. Mas outras vezes ele escolhe segurar até que o seu povo creia nele.
That's what it was like that day in Nazareth. E isso foi o que ele fez esse dia em Nazaré. And it was so severe that verse 6 says E foi algo tão severo que no versículo 6 nos diz that he marveled because of their unbelief. que Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. This is the real reason they were offended at Jesus. Então essa era a real razão porque eles estavam escandalizados com Jesus. The real reason that they did not honor him. A razão pela qual o povo não honrou Jesus They didn't believe. é porque eles não acreditavam em Jesus. And their unbelief was so strong E a incredulidade deles era tão grande, tão forte, that Jesus was amazed. que Jesus ficou admirado. That's what it says in verse 6. He marveled because of their unbelief. E é o que está escrito no versículo 6, e ficou admirado com a incredulidade deles. Well, what makes Jesus marvel? O que faz Jesus ficar admirado? What makes Jesus say, wow? O que faz Jesus falar, uau? We see two things in the Gospel of Mark. Há duas coisas no Evangelho de Marcos. Well, actually, one thing is in Luke and the other one is. Uma está em Lucas, outra está em Marcos. In Luke, it says that Jesus was amazed once Em Lucas nos diz que Jesus ficou admirado uma vez, when someone unexpected had faith. quando alguém, de uma forma inesperada, teve fé. A Roman centurion came to Jesus, Um centurião romano, ele veio até Jesus. said, Jesus, heal my servant. Ele falou, Jesus, cura o meu servo. But you don't have to go and see my servant. Mas você não precisa sair daí e ir até o meu servo. You have such power and authority that you can just heal him from a distance. Jesus, você tem poder e autoridade, você pode curá-lo à distância. The Bible says that Jesus was amazed, that he marveled at his faith. E a Bíblia nos fala que Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. So Jesus was amazed when he saw faith in unexpected places. A Bíblia fala que Jesus ficou admirado quando Jesus viu fé em algumas situações. But here we see that Jesus was also amazed when those who should believe didn't believe. Mas aqui nós vemos Jesus admirado também quando o povo não teve fé nenhuma. That's what happened in the synagogue at Nazareth. Foi exatamente o que aconteceu na sinagoga em Nazaré. And this convicts me. Isso me trouxe convicção no meu coração. I'm going to preach to myself for a couple of minutes. Eu quero pregar para mim mesmo por alguns minutos. You're welcome to listen in if you want. Você pode ouvir e é bem-vindo ouvir se quiser. But I think of the many reasons God has given me to trust him. Mas The many reasons God has given me to trust him. há muitas razões que Deus tem me dado para que eu confie nele. I mean, the reasons in his word, so many. Há tantas razões que são escritas aqui na palavra dele, muitas razões. And then his faithfulness in my life, E também a fidelidade dele na minha vida. answering prayer, meeting needs. As orações respondidas, as necessidades supridas. Helping me when I needed it. Ele sempre me ajuda quando eu preciso dele. Showing his wisdom. Ele me dá sabedoria. You know, the times when I thought I should tell God how to do it all, and he knew better than I did. Naquelas vezes que eu quero dizer para Deus o que ele tem que fazer, ele sempre faz algo melhor do que eu tenho When I ideia. think of all the reasons God has given me that I should trust him, Mas quando eu junto todas essas razões que Deus me dá, porque eu deveria confiar nele, why do I ever doubt him at all? por que eu duvido de Deus ainda? So I start out here in Mark 6. Então eu comecei aqui em Marcos 6. Oh, those people in the synagogue at Nazareth. Aquelas pessoas da sinagoga em Nazaré. Look at how terrible they were. Que povo mais terrível. And then I say, sometimes I'm more like that than I would like to admit. Aí eu tenho que admitir, às vezes, eu sou como esse povo em Nazaré. Okay, that's what makes Jesus marvel. But what hinders Jesus? E o que faz Jesus ficar admirado? O que faz ele ficar maravilhado? Well, again, we said that our unbelief will hinder Jesus. Então, a nossa incredulidade pode impedir Jesus. In that sort of climate of unbelief, Jesus was not going to work. Então, nesse clima de incredulidade, Jesus não vai trabalhar.
And we say, Lord, just help us to trust you more. Então nós pedimos, Jesus, nos ajuda a confiar mais We em don't want to Ti. hinder what you want to do by your unbelief. Nós não queremos impedir o que o Senhor quer fazer por causa da nossa incredulidade. But here's the wonderful thing, and we'll end on this. Mas isso aqui é algo maravilhoso e eu quero terminar com isso. What stops Jesus? O que para Jesus? Okay, well, what amazes Jesus, we saw that. Nós vimos o que torna Jesus, o que deixa Jesus admirado. Falamos What hinders Jesus, we saw that. o que impede Jesus de agir, também vimos. But what stops Jesus? Mas o que para Jesus? Nothing. Nada. Look at the verse 6. Olha o versículo 6. He went about the villages in a circuit teaching. Então ele seguiu, percorrendo os povoados nas outras cidades, ensinando. I don't think Jesus was happy that they rejected him at the synagogue in Nazareth, Eu não acho que Jesus ficou feliz que ele foi rejeitado na sinagoga de Nazaré, but he wasn't going to let that stop him. mas aquilo não o parou. He wasn't going to go cry for a few weeks and then, well, I don't know if I'm really the Messiah at all. Acho que Jesus foi agora chorar por alguns dias, porque não sabe mais se ele é o Messias ou não. O povo não acreditou nele. There's none of that. Não fez nada disso. He says, no, I've got work to do. Não, Jesus falou, eu tenho muito trabalho para Jesus doesn't fazer. quit. He doesn't give up. Jesus não desiste, ele não para. And he continues his work. E ele continua a sua obra. Just because some rejected him, it wasn't going to make him stop. Não era porque alguns o rejeitaram que isso o faria parar. He will do his work. Jesus vai fazer a sua And obra. I'm so grateful for that. E eu sou muito grato por isso. Because I need him to continue his work in me. Porque eu preciso que ele continue a obra dele em mim. Do you remember that verse in Philippians? Você lembra do versículo em Filipenses? I think it's in Philippians. Eu acredito que é em Filipenses. He who has begun a good work in you Aquele que começou a boa obra em você, will complete it until the day of Christ Jesus. ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. That gives us peace. Isso nos traz paz. That gives us rest. Isso nos traz descanso. Now, it's been my privilege to visit with you here. Então é um privilégio para mim poder estar aqui com vocês. But when I read this, I think how much better it would have been if Jesus was here in his bodily presence this morning. Mas quando eu vejo o texto desse, eu imagino quanto mais maravilhoso seria ter Jesus aqui fisicamente presente. Well, we will be with him in that way one day. Nós estaremos fisicamente presentes com ele um dia. But we know that Jesus is present among his church right now. Mas nós sabemos que Jesus está presente aqui com a sua igreja. And we say, Jesus, we want to receive you in faith. E nós podemos dizer a ele, Jesus, nós queremos te receber em fé. Let's all do that together as the people of God. Vamos fazer todos isso juntos como povo de Deus? Amen. Pastor Cecil, why don't you pray? Ok. Vamos ficar de pé então, queridos, por favor? Obrigado. Thank you so much. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor, que perfura nosso coração, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela purifica, ela ensina, ela corrige, ela transforma. Deus, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, Senhor, que discerne as intenções do coração. Senhor, obrigado porque ela nunca volta vazia, mas sempre cumpre o propósito pelo qual o Senhor a envia. Eu te louvo pela tua palavra essa manhã. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor se revela através da tua palavra, Senhor. E obrigado, Jesus. Nós te recebemos aqui, Deus, como igreja do Senhor, Deus. Queremos te dar honra, queremos te dar glória, a honra que te é devida, Senhor. Senhor, ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Ocupa, Senhor, o primeiro lugar na nossa vida, nas nossas escolhas, Senhor. Continua a ser, ó Deus, o nosso número 1. Nós não queremos que nada ocupe o teu lugar, Senhor. E Deus, nós entregamos, Senhor, esse tempo agora que nós vamos cear, nós vamos tomar a ceia do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu corpo partido. Queremos te agradecer, Senhor, pelo sangue derramado. Queremos te louvar, Senhor, porque tu és, Jesus, a razão de estarmos aqui hoje. Senhor, seja entronizado, Senhor. Seja honrado, seja adorado, seja exaltado. Ocupa o lugar de honra, Senhor, nesse lugar na tua igreja, Senhor.
Queremos sair daqui hoje, Deus, transformados pelo Teu toque, Senhor, porque pedimos perdão, Senhor, se o Senhor não é a prioridade das nossas vidas, se não Te honramos como devemos, Senhor, mas Te agradecemos porque o Senhor não para a Tua obra. O Senhor é fiel, mesmo quando nós não somos fiéis, Senhor. Então continua, Deus, a Tua obra em nossas vidas, Senhor. Nos molda, ó Deus, nos lapida, Senhor. Nos lixa, faz o que for preciso, mas nos torna mais parecidos contigo, Senhor. Nós oramos em fé, Deus. E ao tomarmos a ceia do Senhor, esperamos, ó Deus, o Teu toque, a Tua visitação, a Tua cura, Deus, a Tua transformação, o Teu milagre, Senhor. Teu milagre, Deus. Tu conheces cada coração, cada necessidade, Senhor. Queremos, ó Deus, priorizar o Senhor, honrar o Senhor, adorar o Senhor. Fica à vontade entre nós e faz a Tua obra, Deus. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.